Olá, ouvinte do Mesa de Debate. Estou aqui de volta, né, para fazer mais uma live. E no dia de hoje, né, sexta-feira, vamos conversar aí sobre o 8 de março que acabou de acontecer, né? E fazer o balanço aí devidamente ao Dia Internacional de Luta das Mulheres e também, né, falar um pouco aí da luta das mulheres em si, né, que acho que é de extrema importância. Então vamos aí para a segunda parte aí da live, né, desse dia, né, trazendo aqui várias organizações para poder debater sobre o tema. E no dia de hoje, né, trouxe aqui o PCB, representado pela Mendes, a CST, representada pela Hanna, a Gabriele, representada aí representando o PSTU, e a Grazi, representando o MRT. Então vamos fazer da seguinte ordem aí para começar, né? 15 minutos de fala inicial e 10 de considerações finais. Começando aqui primeiramente com a Hanna. Então, Hanna, pode fazer uso aí do microfone, se apresentar aí para o público e fazer aí o balanço da CST sobre o Dia Internacional das Mulheres e também, né, falar um pouco aí da luta, né, feminista. Ok. Me ouvem bem? Sim? Legal, legal. Bom, companheiras, companheiros, primeiro queria agradecer a esse convite, né? Eu sou Hanna, sou militante da CST, da Corrente Socialista de Trabalhadoras e Trabalhadores, sou professora da rede estadual de São Paulo, né? E também construí aí os atos, a organização dos atos aqui do 8 de março em São Paulo, né? Então, acompanhei todo o processo de debate e, obviamente, também estive aí nas mobilizações desse ano. E, bom, o que nos parece, assim, né, já tem alguns anos que o 8 de março ele tem sido o pontapé das lutas a nível nacional e também, muitas vezes, a nível internacional, né? As mobilizações das mulheres geralmente nos últimos anos, têm sido bastante grandes, né? Muitas vezes atingindo centenas de milhares de pessoas nas ruas, de mulheres nas ruas, e nesse ano de 2023 a gente também teve um ato bastante importante a nível nacional, né? Pelo que a gente tem de informações, ocorreram atos em pelo menos 40 cidades, nas principais capitais, houve mobilização das mulheres, né? A gente acha que isso é muito importante, porque a gente vem justamente de uma situação de 4 anos de um governo da extrema-direita, de um governo que atacou o conjunto da classe trabalhadora, mas que atacou as mulheres, os setores, as minorias também, e que com a eleição do Lula, a gente acha que é claro que as mulheres podem respirar um pouco mais aliviadas, né, já que a gente não está aí com um presidente que fala que homenageia torturadores, que fala que vai fechar o Congresso, né? Mas, na nossa opinião, esse 8 de março ele foi perpassado justamente pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Né? Naquele dia, a tentativa de golpe, ainda que não foi consolidada, eu acho que ela deixa muito claro que a extrema-direita não está morta e que as mulheres precisam se mobilizar, precisam utilizar também as nossas datas, como foi agora o 8 de março, para exigir a punição, para exigir o confisco dos bens, para exigir justamente que não haja anistia para esses setores, né? E a gente acha que justamente foi esse o tom, esse foi o pano de fundo das reuniões que ocorreram a nível nacional, em todos os cantos, seja lá no Pará, seja lá no Rio Grande do Sul, sempre tinha esse pano de fundo e essa preocupação, né, que é utilizar justamente esse momento para dizer que nós, mulheres trabalhadoras, estamos nas ruas e também nos preocupamos e também exigimos a punição para aqueles que tentaram aí o golpe no dia 8 de janeiro. O que nos pareceu a nível nacional é que, infelizmente, as principais direções do movimento não queriam, de fato, construir atos
maiores, atos mais encorpados, atos que voltassem aí a pautar, né, a conjuntura nacional. Só que, obviamente, os atos acabaram acontecendo principalmente devido à disposição de luta das mulheres, né? A gente vive nesse momento a quarta onda feminista, a quarta onda de mulheres, né? Isso, obviamente, a nível internacional. Então, a gente está falando de um processo que não se iniciou agora, não se iniciou no Brasil, que seguimos aí com elementos e situações muito mais qualitativas, inclusive, do que a gente está vivendo aqui, porque, por exemplo, no Chile, a gente está vivendo agora mobilizações muito importantes no Peru, né, contra o governo da Dina Boluarte, mas que também tem esse elemento da participação ativa das mulheres e também da classe trabalhadora e, obviamente, também das mulheres trabalhadoras aí na luta contra esse governo repressivo e esse governo de extrema-direita também da Dina Boluarte. Mas não apenas lá. A gente teve, alguns anos atrás, né, mobilizações muito importantes no Chile. A gente vem de um balanço muito positivo da luta das mulheres na Argentina, que conseguiram arrancar a legalização do aborto. Nesse momento também se desenrolam mobilizações, greves na França, e em toda a Europa, na verdade. No Reino Unido, a gente teve greve das mulheres trabalhadoras, das enfermeiras, do setor da saúde, principalmente. Então, a gente vê esse processo a nível mundial, realmente, de ainda manter, né, uma intensa mobilização e uma intensa indignação e disposição para as lutas de nós, mulheres, né? A nível nacional, nós da CST atuamos no sentido de que haja uma independência do movimento de mulheres, do movimento feminista, do atual governo e, na verdade, do governo federal, do governo do Lula, mas a nível dos estados também, né? A gente debateu, nós fomos para a polêmica em praticamente todas as cidades em que nós estamos, onde nós atuamos, nós fomos para essa polêmica de que o movimento feminista, o movimento de mulheres não pode estar atrelado a nenhum governo, né? O 8 de março, ele pertence à classe trabalhadora, né? Ele é um processo de grandes mobilizações que ocorrem há décadas e é um processo de todo o conjunto da classe trabalhadora, e por isso a gente entende que não é possível atrelar a nossa pauta, as nossas pautas, na verdade, a absolutamente nenhum governo, né? Nós chegamos, inclusive, a debater destacadamente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque o movimento, a gente sabe que nesse momento, mais ainda, hegemonizado pelo PT e pelas forças ali que se referenciam no PT e que, por isso, construíram manifestos, construíram notas, né, com conteúdo, com caracterizações e políticas que dialogam muito com as caracterizações e as políticas justamente do PT. E nós fizemos essa discussão, fizemos esse debate, entramos nas polêmicas em todas as reuniões, porque nós achamos que, ainda que seja positivo, por exemplo, a saída do Brasil do Consenso de Genebra, ainda que seja positivo a retomada do Bolsa Família, as próprias medidas que o governo do Lula apresentou no dia 8 de março, né, com relação à igualdade salarial, com relação à dignidade menstrual, essas medidas são positivas, mas elas não mudam, de fato, a nossa situação, que é uma situação de profunda exploração, de profunda opressão. Nós ainda somos um dos países mais violentos com as mulheres, ainda somos também campeões de violência contra mulheres trans e travestis. Então, a gente acha que a situação está muito longe de ser resolvida, né? Esse, inclusive, foi um dos pontos que a gente levou no debate aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, porque para nós é necessário que todas essas pautas que nós apresentamos, que o movimento apresente, tenha como o seu grande impulsionador as mobilizações, os nossos processos de manifestações, de ocupação das ruas, né, de ganhar a sociedade para esse debate que nós estamos fazendo, e não apenas de confiar que o Congresso ou que qualquer outra instituição dessa democracia burguesa vai simplesmente nos dar, né? A ministra do governo do Lula chegou a dizer que não dá para aprovar a legalização do aborto porque o Congresso é muito reacionário.
né? Como se na Argentina também não fosse reacionário, né? A gente sabe que o elemento crucial da vitória das companheiras argentinas foi a mobilização. Inclusive, no dia da votação, as companheiras ficaram durante horas, vararam a noite nas ruas, né? A gente vem de um processo muito intenso de mobilizações. Então, da mesma forma como aconteceu aqui, como aconteceu na Irlanda, como aconteceu em outros países, para nós é muito claro que a gente tem que confiar nas nossas forças, a gente tem que ter os nossos métodos de luta e não apenas atuar como se o Congresso fosse nos dar um grande presente. Eles não vão. O Congresso, ele, em determinados momentos, pode votar alguma política, mas os direitos, né, é o que a gente sempre fala, as leis são votadas realmente no Congresso, na Câmara, mas os direitos são conquistados nas ruas. E por isso a gente acha que era fundamental, bem como ainda é fundamental, manter a independência dos governos e garantir que a gente vai ter mobilizações, né? Garantir que a gente vai conseguir ocupar as ruas, que a gente vai conseguir fazer justamente esse debate, inclusive porque o próprio governo do Lula aprovou, né, mais uma medida visando aí a equiparação salarial entre homens e mulheres, mas, por exemplo, mesmo essa pauta, ela não pode ser conquistada sem que a gente enfrente os empresários, né? Porque esses empresários, eles lucram, eles literalmente lucram com a nossa exploração, lucram com a nossa opressão. E até esse momento não houve absolutamente nenhuma mudança no que diz respeito à revogação das reformas trabalhistas e da Previdência. Né? Não houve nenhum avanço nesse sentido, que para a gente é fundamental. O processo que a gente vê de crise nas condições de trabalho, nas condições de vida, ela não é algo abstrato, não é algo metafísico. Né? Existem leis que foram aprovadas, existem reformas, ou no caso, contra-reformas, né, que foram aprovadas e que fizeram com que a gente chegasse no nível em que nós estamos. E aí, para a gente conseguir revogar, é necessário enfrentar esses empresários. A gente sabe que o governo do Lula não está disposto a fazer até o fim aí essa disputa, né? Bom, eu acho que né, nesse processo, né, foi muito positivo que nós conseguimos fazer uma discussão, fazer o debate durante as reuniões, né, mas justamente pela necessidade que a gente tem de enfrentar muitas vezes medidas que não avançam de fato, né? A gente acha que é importante que a gente construa de fato um polo que aglutine as lutadoras, um polo que aglutine as mulheres trabalhadoras, as socialistas, as revolucionárias, né? Felizmente em São Paulo, já para ir concluindo, felizmente em São Paulo, apesar das nossas divergências, e temos muitas, né? Nós da CST conseguimos atuar conjuntamente com as companheiras do Pão e Rosas, conjuntamente com as companheiras do MML, do PSTU, inclusive colocando uma série de debates que para a gente é fundamental, como foi aí essa questão das mobilizações, de exigir realmente que se avance na legalização do aborto, né? Mas para nós realmente faz falta que a gente tenha um polo que consiga aglutinar o conjunto dos lutadores, das trabalhadoras, que a gente consiga dar essa batalha realmente até o fim, né? Eu acho que para esse ano a própria situação da conjuntura, né, de crise econômica, vai fazer com que seja necessário sair novamente às ruas, e aí eu acho que é fundamental que a gente consiga atuar conjuntamente, porque apesar das divergências entre as organizações e que existem, é óbvio, eu acho que é totalmente possível que a gente consiga construir processos de luta conjuntamente, né? E justamente na pauta das mulheres nos parece que essa questão da legalização do aborto, ela tem uma centralidade, bem como a luta contra as violências machistas, porque nesse momento aquele corte de verbas do governo Bolsonaro segue, né? O Lula não revogou, o Lula não aumentou, infelizmente, os investimentos para o combate à violência contra mulheres, então esse processo de violência segue ainda sem um financiamento, né? Bem como para nós também é fundamental aí a luta pela revogação das reformas trabalhistas, da Previdência, legalização do aborto e equiparação salarial aí entre homens e mulheres. Eu acho que é isso, assim, para abrir um pouco do debate, um pouco do que a gente vinha pensando, vinha debatendo também,
juntamente com outras companheiras aí nas reuniões do 8 de março. Eu acho que é um pouco isso. Aqui. Muito obrigado, Hanna, né, pela... Vocês conseguem me escutar? Que agora eu tô com fone. Tá, maravilha. Muito obrigado, Hanna, então, pela apresentação. Passa aí a bola aí para Mendes fazer aí suas colocações sobre o 8 de março e a luta, né, feminista, a luta da mulher. Boa noite a todos, boa noite, camaradas, boa noite, Guilherme, boa noite, público que está assistindo a gente. Bom, eu sou a Mendes, sou do PCB, sou do Coletivo Negro Minervino de Oliveira e também do Coletivo de Mulheres Nandi de Jacareí, inclusive mandar um abraço para a Dani Crioula, né? A gente entende, né, esse 8 de março com as preocupações no mesmo sentido que a camarada Hanna falou. Eu acho que preocupa um pouco, né, o tom em que esse dia foi tratado. Eu acabei de dar uma olhadinha na página oficial do PT, inclusive, né, um dia celebrativo e com pautas, né, que são pautas que a gente chama de perfumaria, coloquialmente, né? A gente vem de um desmonte muito intenso, né, que não começou necessariamente no governo Bolsonaro, nem no governo Temer, né? E eu acho sempre importante colocar, reforçar isso, embora pareça muito batido, né, que as trabalhadoras negras, elas são as trabalhadoras mais afetadas, né? A classe é o grupo étnico, social, mais afetado pelas políticas de desmonte, de retrocesso, de violência. Eu estou dizendo isso para dizer como a gente vê como a gente tem uma impressão, e é até justo, né, a gente ter um momento de paz depois desses 4 anos, né, de terror e de barbárie, em que a gente se deu o direito de, em alguns instantes, achar que a gente está indo num caminho ou está tendo alguma melhora. É importante ter esperança e é importante também reconhecer, né, aquilo que foi publicado, por exemplo, pela presidência, pelos ministérios, como algum avanço, porque a gente está vindo de um governo onde as mulheres não só não tinham avanços, como as políticas reconhecidas internacionalmente de combate à violência, de combate à fome, foram sistematicamente desmontadas, e as mulheres eram vítimas da violência política institucional, e como se não bastasse todo esse horror, a gente ainda era xingado diariamente nas lives e em qualquer oportunidade que o ex-presidente da República tinha. Mas eu estou querendo dizer, né, com isso, fazer essa fala, né, lembrando das condições em que as mulheres negras brasileiras estão colocadas, principalmente para ressaltar o caráter de classe, que a gente não pode perder de vista do 8 de março. Isso precisa ser lembrado sempre. E no Brasil, a classe trabalhadora tem cor, né, majoritariamente negra, e entre nós mesmos, né, entre a classe trabalhadora e entre a população negra, as mulheres estão numa situação de desvantagem terrível. E aí, olhando um pouco, né, do que foi celebrado como política de equidade racial, né, pelo governo Lula, na data do 8 de março, né, a gente vê que ele não tem tanta urgência como a gente que está no chão, né, como a gente que está indo nos bairros, no caso, né, das camaradas que estão organizadas, ou no caso da gente que é militante, é mulher negra também, e sente tudo aquilo que a gente está dizendo aqui, né? Os dados do IBGE, da pesquisa contínua do IBGE de 2022, mostram que as mulheres negras têm, que as mulheres, especialmente as mulheres negras, né, a pesquisa faz esse recorte, elas têm mais dificuldade em chegar ao mercado formal, elas estão em maior situação de desemprego, de informalidade, de subemprego, e tudo isso que a gente já conhece, né? Apesar das projeções serem um pouco animadoras, né?
para quem estava escrevendo a matéria do G1 lá que eu estava lendo, a gente que é pobre sabe que a gente não tem um futuro esperançoso tão cedo, né? Eu acho que não está no horizonte de ninguém que está vivendo a realidade brasileira isso. Mas para as mulheres negras é ainda pior. A gente encontra todos esses desafios no mercado de trabalho, e isso quando a gente consegue se colocar numa situação de trabalho. E me parece que de tudo aquilo que foi publicado, né, pelo governo ontem, as menos de 2.000 casas-abrigos que serão colocadas em todo o Brasil, a volta do Disque 180, ou mesmo aquelas carretas de incentivo ao microempreendedorismo, né? Isso não resolve a situação da mulher que está sofrendo cada vez mais com a questão, como a camarada falou muito bem, da reforma da Previdência, por exemplo, da mulher negra que não vai se aposentar, porque se já era muito difícil se aposentar num país, por exemplo, em que a atividade menos atividades poderiam ser terceirizadas numa fábrica, né? Hoje em dia, nessa situação de informalidade em que a gente se encontra, aposentar é um sonho quase impossível, né? É uma questão de sorte mesmo, e também, né, da reforma trabalhista. A gente sabe que a mulher, né, e a mulher negra está colocada nas funções que foram as primeiras funções em que se permitiu serem terceirizadas. E hoje a terceirização ela se encontra num nível, né, que ela não pode ser chamada nem de terceirização. Qualquer atividade quase que praticamente pode ser terceirizada. As garantias trabalhistas alcançam muito pouca gente. E isso a gente está falando dentro de um universo de pessoas que têm garantias trabalhistas, né? Que conseguiram fazer com que essas conquistas históricas dos trabalhadores fossem reduzidas cada vez mais para um grupo muito pequeno de trabalhadores. E se a gente está falando de trabalhadores, de gente sendo excluída, é lógico que a gente está falando de mulher negra, em sua maioria, as mulheres indígenas também, e também a gente sabe, né, as mulheres da América Latina, que vêm em situações bem difíceis, né? A gente tem em São Paulo, por exemplo, a questão, por exemplo, do trabalho escravo de pessoas que são recrutadas da Bolívia, por exemplo. Essas mulheres estão numa situação ainda mais absurda, né? Isso é uma realidade que ainda existe muito perto da gente, muitas vezes. E como eu estava dizendo, né, se isso exclui alguém, exclui ainda mais a mulher negra. Então, é lógico, como eu ia dizendo, que perto de um governo que fez tudo o que podia fazer, né, que fragilizou ainda mais as relações trabalhistas, que atirou novamente muitas mulheres que já tinham saído de uma condição bem difícil, que atirou na miséria de novo. A gente viu cenas lamentáveis de pessoas se aglomerando em caçambas para pegar restos de ossos, enfim, e não me parece que isso pode ser resolvido com esse tipo de política, né? Se eu tivesse que dizer alguma política que seria muito importante para as mulheres negras e que a gente colocaria em primeiro lugar, é lógico que seria a revogação da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Isso é essencial para a gente, mas como o liberalismo, quando toma as nossas pautas, né, consegue fazer com que a gente seja abstraída, né, das questões que importam no nosso dia a dia, é bastante sintomático, né, que a gente não consiga enxergar esse tipo de pauta como essencial, né, que esse não seja o nosso grito, que esse não seja o nosso mote, né. E é lógico também as questões do direito reprodutivo e da autonomia sobre o corpo, né? A questão do aborto é uma questão gravíssima no Brasil. A gente teve o caso no final do ano passado de uma mulher que corria risco de vida, que foi obrigada, é um caso que saiu na mídia, a gente sabe que isso acontece a todo tempo, né? Que o marido estava desesperado porque ele estava sendo
impedido, né? O casal ali, né? Estava esperando o momento em que a mulher ia parir e que muito provavelmente ela ia morrer no parto, né? Isso é um absurdo. E a gente está falando de uma condição ainda que implica risco de vida, né? Porque no que se refere ao direito à autonomia do corpo, isso não é nem, isso não consegue nem, tem um setor da esquerda que não consegue nem pronunciar isso, né? Autonomia sobre o corpo, autonomia reprodutiva, né? Isso é bastante grave. Isso é enxergar a mulher como um cidadão de segunda categoria, né? Eu sou advogada familista e eu não gosto muito dessa expressão, mas ela é uma expressão que desenha muito, assim, né? Que o homem, ele aborta. Eu vejo isso com as minhas clientes todos os dias, né? O homem, ele decide não ter um filho, ele não tem, e a vida segue, e ninguém pergunta para ele no barzinho onde que tá o filho dele, e se a criança está passando fome, ele não é olhado feio, né? Enfim. Como falando um pouco, indo um pouco no que a camarada Hanna acabou de falar, né? Lembrar da importância. Durante a eleição, se buscou muito voto feminino, né? Como algo que podia mudar os rumos da eleição e que podia salvar o Brasil, mas na hora de entender que a gente, assim como a gente vai e vota, a gente sai na rua e a gente consegue mudanças significativas, tem uma tentativa aí de dissuadir a gente disso, né? Como a camarada bem falou. Eu acho que outra questão também que a gente não coloca, porque a gente sempre é condicionado a colocar as questões em potinhos, né? É que num país que tem um problema de encarceramento tão grande como o Brasil, né? A defesa da legalização das drogas é uma pauta feminina, é uma pauta feminista, aliás, né? É uma pauta em defesa das mulheres negras, porque a gente sabe que os números eles vêm crescendo cada dia mais, desde que o cárcere, né, ele virou uma outra opção de lucro, né, a partir das parcerias públicas e privadas. Não só isso, né, a gente sabe como que o pânico moral ele sustenta e impulsiona o capitalismo, né? As mulheres têm sido cada vez mais presas, daí para eu falar, né, o que já parece um bordão, se tipo tem gente sendo presa, tem gente sendo prejudicada. É lógico que a maioria da população carcerária brasileira é de mulheres. E quando não, e essas mulheres, né, a gente sabe, né, que por força do machismo, enfim, quando elas caem em situação de encarceramento, elas não têm rede de apoio, elas não têm quem cuide dos filhos, de uma outra forma, né, quando um homem entra no sistema carcerário, a gente sabe que a mulher ela tem mais uma jornada de trabalho acrescida ali, que é para cuidar da situação dessa pessoa, porque as condições de prisão brasileiras são degradantes. Então, a família que já é pobre, né, tem mais esse cuidado. Porque a gente não está falando do Anderson Torres, né? Ele, tipo, tá bem, não tá passando nenhuma necessidade. A gente está falando de gente que é encarcerado não por planejar um atentado terrorista, mas gente que estava portando meio quilo de maconha, às vezes nem isso, né? E é preso, e uma família é destruída, e aí lá vai a mulher negra na porta da fila da prisão, todos os domingos, levar o jumbo, né? Então, eu acho que, só para encerrar a minha fala, eu vi um vídeo do Clóvis Moura esses dias, que ele falava que o movimento negro tem muito isso, de falar, é a esquerda, não é radical, é esquerda, e ele falava para a gente ir lá, né, no século passado, no meio do século passado, ele já falava que isso é lavar as mãos, né, que a gente tem que ser, se a gente é radical assim, a gente tem que ser o padrão, né, o critério, né, da radicalidade, né, então é por isso que eu acho importante, né, que a gente demarca sempre todos os anos, que a gente está falando que o 8 de maio é uma data que é de uma luta classista, né? A gente está falando de luta de classes, é um dia de luta, infelizmente não é um dia de celebração, e que quando a gente está no Brasil, a gente está falando da mulher negra, então, sobretudo, é importantíssimo a gente olhar com esse viés de classe, né? Não com viés do identitarismo, celebrar que nesse ano a Avon já tem marca de maquiagem para minha pele, se eu continuo sendo tipo uma pessoa que está sendo altamente explorada, que não tem direitos trabalhistas assegurados, que não tem direitos previdenciários, sociais assegurados. E eu acho que para abrir é isso que eu queria dizer.
Maravilha, Mendes. Pessoal, quando eu fizer assim, assim, assim e assim, assim, é porque eu, né, tô contando aí o quanto tempo que falta, né? Mas maravilha que todo mundo aí tá respeitando aí o limite do tempo, isso é bom aí pro debate. É, Então a bola da vez agora é a Gabriele Andrade, ela que é do militante do PSTU, vai usar o seu tempo para poder falar aí do 8 de março e a luta das mulheres. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá falhando um pouquinho aqui meu microfone, foi? Agora sim. Bom, queria primeiro dar boa noite às companheiras, queria agradecer aqui pelo convite, né? Eu acho muito importante a gente debater, sim, entre as mulheres, para as mulheres, né? Trabalhadoras principalmente. Meu nome é Gabi, sou do PSTU, também sou do MML, que é do Movimento Mulheres em Luta. E também estive aí nas reuniões, né, construindo esse 8 de março. Muitas companheiras aqui já citaram que esse 8 de março teve um caráter um pouco diferente, né? Já que a gente vem de um governo, né? Do governo Bolsonaro, em que o mínimo não se era respeitado, né? Então, nesse 8 de março, eu acho a gente entrou, não só nesse 8 de março, mas nesse ano, no governo Lula, a gente deu uma respirada, né? De toda a loucura e toda a insanidade bolsonarista. Mas eu acho que agora a gente tem que ver o que está colocado para a nossa classe trabalhadora e o que está colocado para as mulheres da nossa classe trabalhadora. Aqui na região, o PSTU junto com o MML, a gente rodou as fábricas metalúrgicas da região, o MML fez um material próprio para entregar para essas mulheres e teve uma recepção muito boa, as mulheres estão querendo discutir, né? E muita gente da esquerda, como já foi citado, repete o discurso, né, que a classe trabalhadora está derrotada, e nisso também inclui as mulheres. E isso não é verdade. Quando a gente vai para a base, quando a gente vai até as mulheres, elas estão sim dispostas a lutar, dispostas a discutir, porque elas estão sim sendo agredidas todos os dias. No governo Bolsonaro, houve um desmonte de políticas públicas relacionadas às mulheres. E agora está tendo essa reconstrução pelo governo Lula dessas políticas públicas. Porém, como já foi dito aqui, não é o suficiente para as mulheres, né? Os limites da democracia burguesa, ou seja, os limites do governo são esses, né? Sempre dá o mínimo que é exigido. E aí é importante a gente colocar aqui também, né, que a gente não pode depender das pautas do governo. Nós do PSTU defendemos que a gente precisa ter independência de classe, de todos os governos, inclusive, principalmente nessa questão das mulheres. Porque hoje, quando no Dia das Mulheres, que a gente realmente acho que é um acordo entre a gente que a gente não tem o que comemorar, mesmo com o Lula eleito, a gente teve no Senado, na Câmara, né, um movimento da extrema-direita extremamente agressivo em seus discursos, reafirmando que são superiores às mulheres. Então, assim, por mais que a gente esteja no governo Lula, além de tudo, o bolsonarismo ainda está na sociedade. Né? Metade da sociedade, se a gente, né, for basear aí pelas eleições, ainda é bolsonarista. Então não é verdade que apenas eleger o Lula vai resolver os nossos problemas e que o bolsonarismo vai desaparecer. E muito menos que a gente vai conseguir enfrentar o bolsonarismo, enfrentar as opressões com alianças de classe, ou fazendo concessões como o governo Lula está fazendo, que é a eleição do Lira no Senado, por exemplo. Né, isso tem uma representação muito grande do que é o governo Lula e Alckmin. Né? A gente não pode esquecer que, embora sejam governos com caráteres diferentes, o plano econômico é o mesmo. E todas as vezes que você cede, né, para a burguesia, para os grandes empresários, você está cada vez mais aprofundando a crise da classe trabalhadora. Você está tendo lucro pela opressão das mulheres.
Então, nesse sentido, nesse 8 de março, a gente fez esse discurso em todas as reuniões que a gente estava, como a companheira Hanna falou, houve um movimento, sim, de mulheres do PT, vamos, né, acho que é bom, não tem por que a gente não falar o nome aqui, houve mulheres, sim, do PT, PSOL, né, de outras organizações reformistas que não se mobilizaram para fazer o 8 de março. E as que se propuseram a fazer as reuniões com a gente, estavam a todo momento boicotando o movimento de mulheres, para que não fosse grande, para que não fizesse o chamado, para que não tivesse, aqui na região, eu sou de São José dos Campos, não sei se eu falei, desculpa, aqui na região, pelo menos, não queriam nem carro de som. Então, assim, não é com aliança com esse governo, ou dependendo desse governo, que a gente vai conseguir alguma coisa. A gente precisa, com independência de classe, fazer as manifestações, não só agora, no Dia das Mulheres, mas continuar nas ruas, para que a gente seja atendido nas pautas que são dos nossos direitos, né? E, além disso, a gente fala, nesse 8 de março foi muito comemorado as leis, né, que foram propostas, igualdade salarial, e foi muito, muito, muito comemorado, né? Qualquer pequena medida que está tendo nesse governo está sendo muito comemorada. E o que acontece? Não adianta a gente ter lei se a gente vive numa sociedade extremamente machista, onde a violência contra a mulher é validada. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é um exemplo, né, para o mundo. Porém, o que adianta ter uma delegacia 24 horas se a mulher vai lá, denuncia, chega em casa e é morta? Não adianta. Esse tipo de política pública não adianta. A gente precisa, se for uma política pública, ser política pública efetiva. Porque dessa forma as mulheres não estão seguras e não vão ficar seguras, independente das leis que forem colocadas. Porque tudo isso tem a ver com a conjuntura que a gente está na sociedade hoje, né? O bolsonarismo aprofundou as opressões, e dentro dessas opressões, o machismo foi um dos mais graves, né, dentro da pandemia, que as mulheres, inclusive, ficaram sob violência doméstica, muitas delas em casa, e fora os discursos que vão sempre nesse sentido. Tem uma frase também que a gente sempre fala, que a libertação dos trabalhadores vai vir pela mão dos trabalhadores e das trabalhadoras. E é importante a gente destacar isso, né? Porque, embora com todo esse boicote, esse 8 de março foi um 8 de março vitorioso. Teve mulheres lá, dispostas daí, aqui em São José, debaixo de chuva, mas a gente conseguiu fazer um grande ato, muito vitorioso, né? Com os homens da nossa classe também, porque eu acho que é muito importante a gente falar isso, que é a posição do PSTU, é a posição da nossa organização, que não adianta a gente excluir os homens dessa discussão, ou dessa luta. Os homens têm que estar do nosso lado, porque são os homens da classe trabalhadora que precisam também impulsionar essa luta. Eles são machistas? É uma verdade. Mas também, se a gente não alcançar eles, a gente não vai conseguir mudar nada. Então, dentro da nossa classe, a gente precisa ter esse diálogo e bem aprofundado. Dentro dessa questão das discussões de esquerda, de desmobilização, né, se vai para a rua ou não, tem aí as organizações, como bem a companheira disse, revolucionárias, que estão dispostas a ir para a luta e estão se organizando. E com essas organizações, a gente precisa pôr em pauta nossas exigências, que é, como bem foi dito, o direito ao aborto, né? Foi colocado como se, já que o governo Lula não vai debater o direito ao aborto, então ninguém vai debater o direito ao aborto, a gente não vai exigir isso. E a gente está aqui para falar que, muito pelo contrário, né? A gente vai estar, sim, exigindo. Lembrando que o aborto é permitido no Brasil para as mulheres ricas, né? As mulheres ricas pagam pelo aborto e tem toda a segurança. Agora, as mulheres pobres, muitas das vezes, morrem por isso. E, além disso, nem os casos que o aborto é legalizado, no Brasil, as mulheres estão conseguindo fazer o procedimento. Então, nesse sentido, a gente só vai conseguir que nossos direitos sejam respeitados tomando as ruas, com a organização e mobilização dos próprios trabalhadores e, no caso, das trabalhadoras também.
Nesse sentido, vem também, acho que muita gente falou aqui, essa venda, né, do capitalismo e da grande mídia, de que esse dia é simbólico, né, e é para ser comemorado, e também que esse dia precisa ser apenas celebrado. E não é dessa forma, e não é isso que a gente quer. A gente quer que nesse dia todas as mulheres sejam respeitadas, porque enquanto a gente está falando aqui, enquanto a gente estava no ato do 8 de março, obrigada, tinha mulher sendo estuprada e agredida, porque uma mulher é agredida a cada 4 minutos, uma mulher é estuprada a cada 6 minutos no Brasil. Então, não é nesse governo, apenas esperando desse governo, que a gente vai ter nossos direitos respeitados. Nesse sentido, a gente também defende a autodefesa dos trabalhadores, porque é uma verdade que na sociedade as mulheres não são ensinadas a se defender, muito pelo contrário. E nesse sentido de organização, principalmente agora com a extrema-direita armada, a gente precisa sim, principalmente as mulheres serem estimuladas à autodefesa. Muitas das vezes tem várias questões psicológicas, a gente pode debater isso, mas uma das questões que a gente precisa nas nossas organizações, nas nossas fileiras, é debater sobre a autodefesa das mulheres. Porque num ato que se tiver algum ataque ou qualquer coisa, a gente precisa saber se defender nas ruas e tudo mais. E também tirar esse caráter, né, que a mulher é indefesa, né? Muito pelo contrário. A gente está aí, foi pro ato debaixo de chuva falando que a gente tem todas as condições, sim, de enfrentar esse e qualquer debate, se a gente estiver organizado nas ruas. Nesse sentido também, no dia 15 agora de março, vai ter a manifestação dos estudantes contra o corte, né? Quando a gente fala contra o corte na educação, a gente fala principalmente das mulheres também, porque a gente bem sabe, principalmente como a companheira falou, que as mulheres negras são as mulheres que têm mais dificuldade em ingressar. Não só, e não abandonar não só o ensino médio, como ingressar nas carreiras superiores também, porque a gente não enfrenta só o mercado de trabalho como o assédio e muitas vezes o estupro também, como a gente bem viu. E nesse sentido, a gente está vivendo no Brasil o trabalho escravizado, né? Quantos na vinícola do açúcar, como a gente está falando de escravização dos trabalhadores. E nesse sentido, as mulheres, com a terceirização também, são as mais prejudicadas. E isso é um fato, né? O que a gente está assistindo na nossa sociedade. Então, diante de todas essas medidas que foram tomadas mesmo diante de todas essas medidas que foram tomadas pelo governo Lula, com independência de classe, a gente precisa enfrentar não só o machismo, mas também o bolsonarismo, né, que veio para ficar na nossa sociedade. E a extrema-direita que está aí com as mulheres, que também, por isso que a gente também defende a independência de classe nas nossas organizações. Porque não é verdade que só o fato de ser mulher vai, né, levantar alguma pauta ou lutar verdadeiramente para as mulheres. Então a gente vê aí que tem que ter um recorte de classe, porque as mulheres ricas, né, que a gente vê, e que inclusive a Damares ou Michele Bolsonaro, a gente pode dar alguns exemplos aqui, além delas não sofrerem tudo isso, elas atuam junto com a burguesia para oprimir outras mulheres. Tanto que a primeira mulher que foi vítima do Covid do Brasil foi uma empregada doméstica negra. E isso não é coincidência. Então, eu, né, acho que aqui a gente, como a companheira bem falou, a gente tem muitos desacordos, mas a gente tem muito acordo também. E aí eu convido a todas e todos que estão assistindo para se juntar a gente nessa luta, para se organizar sim. E eu sempre falo, né, para as mulheres que vêm me procurar, se organizar muitas das vezes no seu próprio local, né, de trabalho, de estudo, porque é lá que as mulheres estão sofrendo, então é lá que a gente tem que discutir. Bom, gente, acho que é isso, espero ter contribuído com o debate, para finalizar, lembrando que o Leme sempre falava a seguinte frase, né, que as mulheres, enquanto não houver a liberdade completa das mulheres, não vai ter a libertação da classe trabalhadora. E é para isso que a gente está lutando. Obrigada, gente.
Não sei, aí o tempo me perdi na última mão. Tudo bem, tudo bem. Eu peço para desligar seu microfone. Isso, muito obrigado, Gabriele, né, pelas suas colocações. Agora, né, para terminar aí a primeira rodada aí de intervenções aqui da nossa mesa, é a Grazi, né, militante do MRT. Então, Grazi, você pode fazer uso aí da palavra aí, né, fazer sua intervenção. Obrigada, Gui. Boa noite, gente. Meu nome é Grazi Rodrigues, eu sou professora municipal aqui em São Paulo, sou da região norte, e eu faço parte do MRT, que é o Movimento Revolucionário de Trabalhadoras, e também do Grupo de Mulheres Pão e Rosas, que é uma organização internacional que está aí, né, organizando não só mulheres, mas também LGBTs em vários lugares do mundo. Eu quero agradecer o convite, Gui, a iniciativa, eu acho que é bastante importante saudar as companheiras que estão aqui também, né, esses espaços de debate são fundamentais, e saudar também todas as mulheres trabalhadoras, né, não numa perspectiva festiva e elogiosa como encaram o 8 de março, mas porque a gente segue, né, historicamente aí, colocando toda a nossa força como um motor da história, um motor dos processos de luta, e eu acho que tem batalhas centrais onde as mulheres com certeza vão cumprir papéis decisivos. A nossa atuação está bastante no sentido de impulsionar tudo isso, né? Eu acho que esse 8 de março ele foi bastante importante, né, no sentido de que foi o primeiro 8 de março com o PT voltando ao governo, né? Depois a gente viver aí um processo de golpe institucional, uma temporada do Temer, né, como presidente, como resultado desse golpe, e da eleição do Bolsonaro, né, que nos últimos 4 anos a grande tônica foi da gente viver, enquanto mulheres, numa situação muito terrível no nosso país. Né, um governo que era um inimigo histórico das mulheres, e não só das mulheres, mas, né, de todos os setores oprimidos, os setores LGBTQIAP+, setores indígenas, do povo negro, de todo o conjunto da classe trabalhadora, né, e que se tem um legado que o Bolsonaro deixou, certamente é um legado de índices históricos de violência contra a mulher, onde a gente sabe que o direito ao aborto, que no Brasil existe em pouquíssimos casos, né, nem nesses casos foi garantido. A gente viu o Poder Judiciário cumprir um papel de impedir meninas vítimas de violência sexual, mulheres que estavam em gestações onde a sua própria vida estava em risco, onde não tinha nenhuma possibilidade de sobrevivência do feto, serem impedidas de abortar. Então, um retrocesso nesse direito que já era escasso, e onde a gente também vê em contraponto uma realidade de profunda ausência do direito à maternidade, né? Se a gente perguntar, ainda mais para a gente que é professora, né, se as mulheres mães têm direito à maternidade no nosso país, a gente vai encontrar inúmeros exemplos de que não. As mulheres não conseguem estar nas reuniões dos seus filhos, não conseguem viver e acompanhar o desenvolvimento dessas crianças porque vivem numa profunda realidade de precarização da vida, precarização do trabalho, onde a dupla jornada, inclusive, disputa o sentido das relações entre as mulheres e as crianças, e, sobretudo, quando a gente para pensar na realidade das mulheres pobres, mães solteiras, né? Vivemos também como herança, né, desse governo um cenário onde até a higiene menstrual passou a ser amplamente discutida, porque as mulheres, né, não têm acesso nem sequer aos produtos de higiene básica durante a menstruação, onde a gente vê um retrocesso no nível das mulheres não poderem mais sair de casa, né, e não que a gente antes não vivesse já uma profunda crise que vinha sendo descarregada nas costas dos trabalhadores, mas a gente vê tudo isso se aprofundar durante esses anos de governo da extrema-direita. E vê também que quando não é tudo isso que se coloca em oposição ao direito à vida, às condições plenas para as mulheres e para as meninas, a gente vê também, né, como produto da pandemia, as mulheres, né, vivendo uma realidade profunda de fome. Não é um detalhe que no nosso país mulheres mães tenham sido mortas por acidentes com querosene, por não poder comprar gás de cozinha, né, um item básico aí da subsistência de qualquer trabalhador, mulheres no desemprego, tendo que ir para as ruas com seus filhos, numa situação de extrema miséria, né? E eu acho que como pano de fundo de tudo isso, além de tudo que o Bolsonaro significa ideologicamente para as mulheres e para os setores oprimidos da nossa classe, como inimigo histórico das feministas, de todos os militantes e todos os ativistas do nosso país, a gente também tem, né,
e de estar do lado de uma bancada conservadora, que a gente sabe que, inclusive, já vinha, né, com lugar destacado de alianças nos anos de governo do PT, a bancada da bala, do boi, da Bíblia, mas a gente tem questões estruturais que sustentam essa realidade, né, de profunda miséria e de profundas contradições para os trabalhadores e para as trabalhadoras poderem se manter. E dentro desses ataques estruturais, acho que a gente pode citar todo um pacote, né, de ataques e de medidas que foram aprovadas nos anos de governo Temer e Bolsonaro, e aí, nesse sentido, a reforma da Previdência, que a gente sabe que condena todos os trabalhadores, né, a morrer trabalhando, e sobretudo as mulheres, que já têm duplas e triplas jornadas de trabalho, e para elas isso é ainda mais profundo. A reforma trabalhista, né, que flexibilizou ainda mais os direitos trabalhistas, colocou uma realidade de trabalho intermitente para a nossa classe, que coloca, por exemplo, as mulheres grávidas, né, legaliza que essas mulheres possam trabalhar em condições insalubres. Então, o mesmo Estado que não garante nem o direito ao aborto, nem o direito à maternidade, condena essas mulheres a se exporem durante a sua gestação em nome do lucro dos patrões e dos empresários, e uma reforma do ensino médio que arremata todos esses ataques econômicos, né, que quer diretamente esvaziar de sentido, de conteúdo, a preparação da juventude na escola pública para um mercado de trabalho destruído. Então, para que a gente precisa de uma educação, de fato, de qualidade, no caso da educação pública, se o futuro dessas crianças, desses adolescentes, já está condenados por toda essa obra econômica que a gente sabe, né, que vai marcar toda uma geração de trabalhadores, trabalhadoras e de futuro, e dos filhos desses trabalhadores, dessas trabalhadoras que estão crescendo nesse Brasil, né, num Brasil atravessado por tantas contradições. Eu acho que é importante pontuar também que aqui em São Paulo, toda essa realidade, ela tem um braço, né, uma herança e um legado de continuidade que se expressa através do governo do Tarcísio, né, no Estado, que é um governo também de extrema-direita, que tem todo um projeto privatista, que aqui vetou a distribuição de absorventes para as meninas e mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, que trouxe uma Damares aqui para São Paulo, né, a Sonária Fernandes, que disse que as feministas, né, eram as genocidas do nosso tempo por defendermos o direito ao aborto, quando, como as companheiras aqui pontuaram, né, a gente sabe que o aborto é uma realidade no nosso país, mas uma realidade onde as mulheres ricas podem abortar em segurança, onde as mulheres negras e pobres morrem em decorrência da clandestinidade, né, e da ausência de condições para realizar esse procedimento que é realizado diariamente por mulheres de todas as classes. Então, para além do Tarcísio, também daria para citar o Ricardo Nunes, aqui na cidade de São Paulo, que também representa, né, todo esse projeto político, e inúmeros outros setores que estão dispostos a dar continuidade a esse projeto que o Bolsonaro, né, significou e representou a nível federal em inúmeros lugares do país. Então, isso também reafirma que nós, né, mulheres feministas, junto dos setores todos da nossa classe, de todos os setores oprimidos, temos uma tarefa que é derrotar todo esse legado e todo esse projeto político com os nossos métodos nas ruas, né? E o 8 de março, inclusive, ele se liga nesse ano que a gente está vivendo a todo esse desafio, porque a gente sabe que as mulheres são a maioria da classe trabalhadora e que a gente cumpre um papel, né, bastante importante em todos os movimentos da nossa classe, que tinha aqui uma oportunidade de dar uma primeira grande demonstração de forças, né? Mas eu acho que entrando aí um pouco nas dificuldades que a gente viu se expressar nisso, a nossa demanda central passava pela organização das mulheres trabalhadoras, das mulheres estudantes, junto com o conjunto da nossa classe, evidentemente com a gente bastante à frente, mas para retomar os nossos métodos históricos de luta, né? Para retomar a organização desde os locais de trabalho, desde os locais de estudo, para retomar esse terreno que é decisivo para os trabalhadores e para as trabalhadoras do nosso país, que são as ruas. E a gente viu um 8 de março que passou bastante por fora da organização desde os locais de trabalho e de estudo, né? Eu, por exemplo, faço parte de uma categoria que é majoritariamente feminina, e eu posso dizer que aqui no Simpem, o nosso sindicato não cumpriu nenhum papel para organizar as mulheres trabalhadoras, pelo contrário, para as poucas que poderiam estar no 8 de março, porque não estariam trabalhando, porque a gente tinha uma reunião nesse dia, onde os representantes de escola teriam dispensa de ponto, o ato começava às 5, o sindicato marcou uma reunião às 3.
Então, cumprir um papel de desarticular e desorganizar a nossa participação, sendo que, né, a gente sabe, inclusive, como dentro das escolas existe um clima de politização, como muitos dos fios de opressão e de contradição da nossa sociedade passam pela escola pública e que é um setor de vanguarda da nossa classe, a categoria de professores. Eu acho que, por outro lado, a gente poderia citar também a PUESP, né, que é o maior sindicato da educação da América Latina, que muito pouco fez para organizar as mulheres trabalhadoras, mas que a gente sabe que, com certeza, mandou e-mails festivos para as professoras, mandou e-mails festivos para as trabalhadoras da educação, mas sem se colocar uma tarefa, exatamente porque as nossas entidades aqui, né, no setor da educação, acompanham uma linha que é das centrais sindicais, mais a nível nacional, que é de levar os trabalhadores a confiarem, né, nas vias institucionais e não a retomarem o nosso caminho de luta como um caminho decisivo para a gente avançar nas nossas demandas mais centrais, né? E nós, do Pão e Rosas, esse ano, interviemos desde as reuniões de organização do 8 de março, não só aqui em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas, no Pernambuco e no Rio Grande do Norte, bastante no sentido de batalhar pela independência política do movimento de mulheres, exatamente para que a gente pudesse cumprir esse papel decisivo que a gente vê como, inclusive, emergencial que a gente passe a cumprir, as mulheres como maioria da nossa classe, para tentar enfrentar toda essa realidade, né? E demarcando uma posição, a necessária posição de independência de classe, de independência política, e para que a gente não precisasse, inclusive, rebaixar nenhuma das nossas demandas. Então, defendendo essa auto-organização, né, e resgatando elementos internacionais, porque o movimento de mulheres é internacional, sobretudo nesse momento, a luta das mulheres peruanas, que a gente sabe que estão junto com o conjunto dos trabalhadores no Peru, se enfrentando contra um golpe da Dina Boluarte, um golpe que contraditoriamente está sendo financiado pelo governo do PT e do Lula aqui no Brasil, que enviou munições para o Peru, que ao mesmo tempo que aqui faz uma campanha imensa em torno dos indígenas Yanomamis, né, lá mune um governo que está reprimindo, inclusive com arma de fogo, o povo trabalhador, as mulheres indígenas e camponesas nas ruas, né? E ao mesmo tempo o exemplo forte que as trabalhadoras francesas estão dando na luta contra a reforma da Previdência do Macron, né? Uma luta que também tem rosto de mulher, um ataque que a gente passou aqui, que a gente sabe os efeitos da aprovação de uma reforma como essa, né? E como a Hanna citou, a gente interveio aqui, né, dando essa batalha, não sozinhas, mas num bloco que a gente sauda também nessa iniciativa de resistência, de organização dentro desse espaço contra a direção majoritária do movimento de mulheres, que aqui é o PT, o PCdoB, né, alguns setores do PSOL, e que atuaram no sentido de silenciar esse tipo de debate, querendo condicionar a independência do movimento de mulheres às tarefas que elas viam como imediata, que é que o movimento, né, esteja ali ombro a ombro com o governo que está se colocando com um programa bastante rebaixado para as mulheres, né, que é de manutenção dos poucos direitos que a gente tem hoje e não de ampliação, que se separa do movimento de mulheres, então isso só reafirma a nossa demanda de independência, né? Durante as reuniões aqui, houve toda uma manobra política que levou a um veto, onde a gente não pôde falar no ato, e colocar essas posições, então, que inclusive silencia, né, a pluralidade do movimento de mulheres, a fim de aparelhar esse espaço, né, que é muito central para o conjunto das mulheres trabalhadoras, se a gente quiser, de fato, avançar. Então, todo o debate de democracia, depois do 8 de janeiro, da gente ver, de fato, a extrema-direita se expressando como força social nas ruas e colocando a tarefa da gente também se organizar em contraposição a isso, não excluiu a contradição de que a gente foi silenciada nesse espaço. Tem outros elementos que eu quero colocar depois, mas que eu acho que podem entrar como conclusão para não me estender no tempo e seguir essa discussão bastante rica que a gente está fazendo aqui. Obrigada, gente. Maravilha, muito obrigado, Grazi. Então vamos novamente repetir aqui a sequência para fazer as considerações finais e fazer mais reflexões, né, sobre essa questão do 8 de março e a luta, né, das mulheres. Repetindo aqui a mesma sequência que a gente fez aqui no começo, né? Primeiro a Hanna, né? Segundo a Mendes, a terceira a Gabriele e para finalizar a Grazi. Mas antes disso, tá aqui um abraço aqui pro Vitor, né?
também, né, mandar um abraço aqui pro Gabriel Cruz Moreira, que né? E então agora vamos fazer aqui a sequência que a gente havia combinado. Então, Hanna, 10 minutos aí de considerações finais. Oi. Não, acho que foi bem boa aí, né, as discussões, várias companheiras colocaram diversos elementos aí, né, que a gente também tem acordo, né. Nos parece, assim, vou colocar um tempinho aqui, nos parece que um elemento muito importante que vai surgir nas próximas semanas, né, da mesma forma como foi o debate aí para a construção do 8 de março, vão ser os debates para a construção do 1º de maio. Né? A gente tem mais uma data que está se aproximando, que é o 1º de maio, que é o dia de luta, dia do trabalhador, dia de luta da classe trabalhadora, e que também, historicamente, a gente acompanha um processo de uma deturpação quase que total do caráter de luta e de resistência do 1º de maio, né? Em que muitas vezes esse dia acaba se tornando um dia de festa, de show, de sorteio de brinde e, enfim, de praticamente uma ausência de um debate político, né? Que eu acho que faz uma falta absurda, porque isso vai gerando uma despolitização grande, né? No momento em que a gente tem metade da classe trabalhadora com dificuldade, né, em algum nível de insegurança alimentar, ou seja, em algum nível estão passando fome. Né? A gente tem um aumento muito significativo das populações em situação de rua, fora, obviamente, as questões nossas, né, de mulheres, né, em que somos mais atingidas pelo desemprego, em que somos mais atingidas pelo subemprego, né, e, enfim, nesse momento está se gestando aí, né, obviamente, mais um dia de luta, mas que a gente sabe que vai passar por todo esse processo aí de debates e de disputa com os setores ligados ao lulismo, e que a gente sabe que é muito grande. Né? As principais centrais sindicais do país não apenas apoiam, mas constroem, fazem parte desse governo, o que também acaba atrelando as centrais sindicais ao projeto, que não é um projeto que, como eu falei, inclusive no início, outras companheiras também reforçaram, não é um projeto que até aqui apresenta qualquer mudança mais qualitativa no sentido de avançar nos direitos trabalhistas, nas nossas condições aí de trabalho, né? Eu acho que para esse 1º de maio, o debate que a gente fez, né, no 8 de março, a batalha por uma independência política é um fator fundamental, porque, mais uma vez, aí a gente está vendo esse processo de um atrelamento muito grande, né, desses setores com o governo, e que acaba servindo como um freio na luta, como um freio no processo de mobilização. Eles atuam para desmontar, né? Eu acho que essa informação, por exemplo, né, a gente tem essa impressão, como eu falei, sobre como foi o processo de construção do 8 de março aqui no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Pará, mas as outras visões que as outras companheiras colocaram, eu acho que é bastante importante, porque realmente vai nos pintando um cenário nacionalizado e comum da dinâmica que está se dando, né? Eu acho que, como eu coloquei, mas eu acho que não é demais reforçar, porque nesse momento eu acho que nunca esteve, digamos, tão, não fácil, porque fácil não é exatamente a palavra, mas nunca esteve tão em alta a questão do debate da legalização do aborto, né? A gente sabe que essa é uma pauta difícil, que ela esbarra muitas vezes numa condenação moral, num aspecto religioso muito forte, e que para a gente é fundamental que a gente faça esse debate com a sociedade, né? Que a legalização do aborto, na verdade, assim, ninguém é favorável de fato ao aborto, nem as mulheres que abortam, né? Mas essa é a realidade. A realidade é que as mulheres que engravidarem e entenderem que isso não é o correto, que ela não tem condições psicológicas, financeiras, emocionais de lidar, ela vai procurar um aborto e ela vai esbarrar com
toda a precarização que existe. A gente sabe que, infelizmente, os casos de mulheres que abortam em péssimas condições são a realidade. A gente teve um caso, se não me engano, no estado do Rio de Janeiro, da Ingriane, que tentou fazer um aborto com um talo de mamona, se não me engano, né? Então, assim, a situação ela é brutal, né? E a gente precisa debater que legalizar o aborto é uma questão de saúde pública. E justamente por isso a gente precisa levar esse debate para o conjunto da sociedade. E nesse mesmo sentido, a gente tem que se inspirar nas companheiras argentinas e fazer o debate da separação do Estado e da Igreja, porque a questão da fé, ela é uma questão pessoal, ela é uma questão que realmente eu acho que é necessário a gente trazer o debate do respeito à fé de cada indivíduo, de cada cidadão, mas que a fé não pode pautar as políticas públicas. Essa é uma questão que para a gente é fundamental, porque a igreja, a religiosidade de cada indivíduo deve caber aí na vida pessoal de cada indivíduo e não pautar políticas públicas. Isso para a gente é muito fundamental. Ao mesmo tempo, tanto no que diz respeito às pautas das mulheres, né, as questões democráticas, como a legalização do aborto, como combate à cultura do estupro, como combate à violência machista, mas também ligando aí as questões de vida e de trabalho, como eu comentei, a questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, o aumento do salário mínimo, tudo isso a gente esbarra em uma questão que é a questão do financiamento. E para nós é muito fundamental, não consegui colocar no inicinho, mas que bom que estou podendo colocar agora, na verdade, porque para nós é fundamental fazer o debate da suspensão e da auditoria da dívida pública, porque a gente sabe muito bem que dinheiro tem, né? No ano passado, segundo dados da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, cerca de 5 bilhões de reais por dia foram destinados para os banqueiros. Então, a gente está falando de 5 bilhões de reais. O valor ele foi aumentando ano após ano, 1 bilhão, 3 bilhões, 4 bilhões, chegando a 5 bilhões. Esse valor daria para manter, por exemplo, o Bolsa Família, né, durante mais de um mês, sem pagar a dívida pública, seria o suficiente para manter o Bolsa Família durante um ano, né? Então, assim, a gente está falando de um valor muito significativo e que é destinado para o lucro de um pequeno setor que não produz nada na nossa sociedade, que vive em uma situação de privilégios absurdos e que, ao mesmo tempo, se contrapõe com 99% do povo brasileiro que está em situação de extrema precarização, de muita fome, de muita vulnerabilidade. A gente tem que lembrar, por exemplo, que metade do povo brasileiro não tem sequer esgoto tratado, né? Isso numa situação que a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Isso ajuda a explicar também, né? Obviamente não apenas isso, mas outros elementos, principalmente o negacionismo, mas isso também ajuda a explicar a situação que a gente teve de tantas mortes, né? A questão da dívida pública, para nós, ela é central, porque realmente é o grande esquema de corrupção legalizado que a gente tem no nosso país. Todas as outras leis, elas são feitas para beneficiar, para priorizar o pagamento da dívida pública, né? A lei de responsabilidade fiscal, que estrangula o orçamento dos municípios, dos estados e do próprio Estado brasileiro, né? Ela é feita justamente, ela tem justamente esse intuito de garantir o lucro dos grandes empresários, de garantir o lucro dos banqueiros, né? Da mesma forma, o debate sobre a questão da taxação das grandes fortunas, né? A gente tem que fazer esse debate com a sociedade, né? Principalmente para esclarecer que grandes fortunas não é o cara que está financiando um apartamento em 30 anos, não é o cara que está pagando durante, sei lá, 5, 7 anos um carro. A gente está falando de taxar as grandes fortunas como é do Jorge Paulo Lemann, como são aí os grandes bilionários do país e que ficaram ainda mais ricos nesse período de pandemia. Então, para a gente, é fundamental fazer esse debate pautando de onde vai sair esse dinheiro e tem de onde sair. Do pagamento da dívida pública, que é feito religiosamente, e da taxação das grandes fortunas. Eu acho que assim a gente consegue baixar à terra o programa necessário para superar a condição de exploração e de opressão da classe trabalhadora e também das mulheres. E aí, mais uma vez, convocar, chamar, convidar todas as mulheres
as jovens a se organizarem, a virem a ocupar as ruas junto com a gente, porque é nas ruas realmente que a gente vai conseguir arrancar os direitos e mudar essa realidade que tanto nos penaliza, né? Queria então finalizar aqui agradecendo, né, as colaborações de todas as companheiras, agradecendo ao convite do Guilherme e, enfim, nos colocando aí também disponíveis aí para o debate sobre qualquer outro tema que eu acho que vai ser bastante importante também e dar muitos frutos aí para a gente. É isso, gente. Obrigada. Perfeito, então vamos aqui dar sequência aqui às atividades com novamente a Mendes do PCB fazendo aqui uso de 10 minutos para fazer as suas considerações finais. Bom, queria agradecer as camaradas pelo debate, também saio daqui com a certeza de que o debate está sendo colocado de uma forma qualificada, né? E que outras organizações, assim como o PCB, entendem o caráter essencial, né, de que a luta do feminismo e do 8 de março, ela é uma luta classista, né, e, sobretudo, que as nossas pautas, que as pautas da mulher trabalhadora, da mulher negra trabalhadora, elas são urgentes, mais que isso, elas são inegociáveis. E, portanto, queria agradecer, né, as camaradas pelo debate. Queria fazer coro às camaradas, né, quando elas colocam a questão de que a gente não pode ser pautado, né, por setores da sociedade que não entendem a radicalidade com a qual a gente pretende levar a luta, o feminismo classista, né, como, por exemplo, no PCB a gente se identifica. Eu acho que uma das coisas, né, do acúmulo que a gente tem nos últimos anos, principalmente no movimento negro, é tentar enxergar as coisas de um ponto de vista que a gente consegue entender, por exemplo, né, no movimento negro, a gente vê isso até sendo falado em emissoras tipo a CNN, embora eu duvido que eles sejam sinceros quando eles falam do problema dessa forma, que o racismo, por exemplo, é uma questão estrutural. O machismo também e a gente precisa, se a gente está dizendo, né, que que a esquerda socialista, comunista, que as feministas classistas vão pautar o seu debate, né, de forma independente, que a nossa classe vai pautar o seu debate independente, entender também, né, que essa é uma violência que é estrutural, né, que essa é uma opressão estrutural, e que, nesse sentido, as pautas de perfumaria pouco dizem para a gente que está vivendo um mundo real, que está vivendo um mundo pós-governo de Bolsonaro, que está vivendo em um mundo em que a gente não tem as garantias trabalhistas, mesmo que as nossas mães, que já sofriam muito, tinham, ou a possibilidade de se aposentar se a gente consegue um emprego no mundo formal, né? E eu acho que a pandemia ela deu um exemplo, né, infelizmente e fatidicamente, criminosamente, principalmente no Brasil, ela deu um exemplo muito claro, muito significativo do que a gente está querendo dizer com estrutural, quando a gente está falando da violência e da opressão contra a mulher, né? Dizer que essa trabalhadora que já está colocada em lugares de pouco acesso a serviços públicos, ela que, como a gente disse aqui em várias falas, né, a trabalhadora, é o setor, né, que está, o grupo que está sendo colocado na situação de informalidade, de desemprego, que quando o emprego diminui, foi a mulher quem ficou mais desempregada, a mulher negra, os números se acentuaram muito, né, que essa mulher, quando ela teve que trabalhar, alguma camarada lembrou, e eu gosto de lembrar, gosto não, né, eu acho que é imperativo a gente lembrar que a primeira vítima do coronavírus no Brasil foi uma mulher negra, trabalhadora doméstica, né? E que a burguesia lutou muito para manter os serviços dessa mulher, e a gente sabe que, embora a recomendação, né, elas não foram dispensadas no primeiro momento, e nem no segundo, e nem no terceiro, do trabalho, como foi com muito custo, outros setores, outras categorias da classe trabalhadora, elas tiveram que continuar trabalhando.
e porque informais, então, se não trabalha, não recebe, né? E essa mulher não tinha com quem deixar os filhos, porque as creches estavam suspensas, porque as escolas estavam suspensas. A escola, que é justamente o lugar onde parte da alimentação, parte substancial da alimentação das crianças ainda conseguia ser garantida. Então, que isso é muito grave, que a mulher dentro de casa ela sofreu mais violência, porque a gente sabe que o domicílio no Brasil, a casa, né, ela é o lugar mais inseguro para uma mulher, os dados apontam isso, né? As mulheres são principalmente vítimas de todos os tipos de violência dentro de casa. Enfim, né? Essa questão quando a gente está dizendo, né, que é estrutural, essa estrutura se apresentou de forma muito forte, de forma muito contundente dentro durante a pandemia, né? Eu queria e aí dizer também, né, principalmente quando a gente fala sobre a questão da violência doméstica, né, da violência de gênero, né, como que isso se apresenta também de forma estrutural e muitas vezes a gente conclama, né, essa luta, ela é feita de a demanda, né, o pedido final, né, ele é feito de forma muito pontual, mas a gente está dizendo de um país que a mulher não tem moradia, ela não tem emprego, ela não tem creche, ela não tem acesso a nenhuma política de rede, né? Onde o Estado se responsabilize, como está solenizado lá na Constituição, que o Estado, a família, a sociedade são juntos responsáveis pelo cuidado com a criança. A gente sabe que isso é uma mentira. O trabalho doméstico ele ainda é responsabilidade da mulher. E com o trabalho doméstico, né, não só o trabalho de limpar, de passar, a gente está falando, por exemplo, do trabalho psicológico, do trabalho emocional, por exemplo, né, e que as mulheres são responsáveis por isso. E a gente, né, grande parte, por exemplo, das feministas procuram cobrar, por exemplo, como a gente tem no Brasil a criminalização do feminicídio, mas a gente tem que ir adiante, né? Se é estrutural, dizer que num país como o Brasil, por exemplo, é impossível para uma mulher pobre sair de casa numa situação de violência sem que disso dependa ela comprometer o sustento do filho quando ela abandona esse marido que é um agressor. Então, pensar as nossas pautas a partir de forma estrutural também, né? Garantir o direito à moradia, garantir o emprego, garantir o acesso ao emprego formal, garantir o direito de escolaridade, garantir o direito ao acesso à cidade, ao transporte, né? Isso enquanto a gente sabe, né, que enquanto a gente não alcança, que é a finalidade de todas nós aqui, eu imagino, que é a superação do capitalismo, porque numa sociedade, né, em que é muito hipócrita, né? Quando a gente vê setores da sociedade que parecem se preocupar tanto com a violência, né, contra a mulher, são justamente os setores que dizem que essa mulher vale menos, como quando, por exemplo, a gente não é remunerada satisfatoriamente, a gente não tem direito de se aposentar, quando os serviços, as categorias, né, que a gente é mais empregada, são justamente aquelas que são primeiro terceirizadas e que sofrem percas de direitos, né? E aí estão dizendo, isso demonstra a todo momento que a gente é um subcidadão, que a gente é um subhumano, que a gente é um cidadão de segunda categoria, né? Porque se a gente pode ser expoliado de todos os direitos trabalhistas, né? Por que dentro da nossa casa a mulher está sofrendo também violência? Porque isso é justificado a todo tempo. Então, a gente tem que dar conta desse tipo de violência também, que atinge a mulher a todo momento, que retira sua dignidade a todo momento, né? E depois as pessoas, elas se assustam que lá em casa o companheiro não enxergue essa dignidade, que o mundo inteiro, que todos os setores da sociedade, com aval do capitalismo, com aval dos legisladores, quando escolhem, né, que a gente pode ser terceirizado, que a gente não tem o direito de se aposentar, porque para uma mulher negra a aposentadoria no Brasil está impossível, né? E ver esses setores assim falando com indignação, como se eles não fossem também os responsáveis por essa ideologia que diz a todo tempo que a gente é um cidadão de segunda categoria. Então é isso, camaradas. Boa noite, para não estourar o meu tempo.
Muito obrigado, Mendes. Agora é a Gabriele do TU para fazer as considerações finais. Bom, gente, quero começar agradecendo. É muito bom a gente conversar com mulheres de luta, né, que estão dispostas aí à luta. E eu acho, eu tenho certeza que hoje esse debate deu para a gente responder uma pergunta, né, e que a gente é questionado muitas vezes. Muita gente questiona por que a esquerda não se une. Acho que todo mundo aqui já ouviu isso, principalmente nessa onda Bolsonaro, né? A esquerda precisa se unir, a esquerda precisa se unir porque a extrema-direita está unida e está organizada e tudo mais. E eu acho que esse debate aqui serviu para esclarecer mesmo o porquê que a esquerda não se une, né? Que a esquerda não é uma só, que nós temos diferenças, mesmo, né, dentro da esquerda, mesmo com acordos, mas quando a gente tem acordos, a gente vai para a luta com eles. E essas colocações das outras companheiras, até de outras regiões, foi o exemplo claro, né, do que a gente tenta sempre mostrar quando a gente vai fazer o debate na esquerda. É que existe uma esquerda que trabalha para a direita. O que isso significa? Que todas as vezes que a esquerda não combate os discursos da direita, não só em palavras, mas em ações, a esquerda serve para fortalecer a extrema-direita. E no Brasil a gente viu muito isso, que no começo eu caracterizo que uma parcela da esquerda desmereceu muito o que significou o bolsonarismo na sociedade. A gente viu nessas eleições que eles estão cada vez mais fortes e não derrotados, como uma parcela da esquerda falou. Tanto que também é verdade, nesse sentido, que algumas organizações, como foram falados aqui, que estão com Lula, né, inclusive o PT, trabalhou, inclusive, para não derrotar o Bolsonaro enquanto podia derrotar. Porque é verdade que as principais centrais sindicais, lideradas pelo PT e pelo Lula e por essas outras organizações reformistas, trabalham para frear a luta de classe. Não é verdade que as mulheres não queriam ir para a rua contra o Bolsonaro ou que não queriam ir agora. Acontece que as mulheres não têm condições, como foi falado aqui, de ir para a rua. E é nosso papel apresentar essas condições. Nesse sentido, a gente também falou muito da pandemia, né? E a pandemia tirou o véu do capitalismo, né? Nessa pandemia, a gente assistiu às barbáries que o capitalismo é capaz. E nesse sentido, vem esse discurso que nós somos radicais. E eu venho aqui repetir e reafirmar que radical é o capitalismo. Radical é o capitalismo que está matando muita gente de fome, que matou a gente na pandemia sem vacina e que mata as mulheres pela opressão. Quando a gente fala que mata as mulheres pela opressão, a gente está falando que existe um setor da classe que lucra com a exploração das mulheres, que lucra também com a exploração LGBT, que também foi levantada essa questão, né, que pela extrema-direita, de quem são as mulheres, né, e aí a gente entra também nos direitos das mulheres LGBTs, né, que elas são mulheres sim e tem que se somar à nossa luta, e a gente tem que lutar para isso também, para não deixar que esse discurso da extrema-direita oprima mais ainda a nossa classe. Então aqui a gente veio para apresentar sim as nossas diferenças com uma parcela da esquerda. Eu acho que está, pelo menos no movimento de mulheres, foi em todas as regiões, né, esse boicote que a gente sofreu, e como a companheira falou, vamos continuar sofrendo, né, porque a gente, ao contrário de regredir a consciência de classe, porque todas as vezes que a esquerda e o PT não assumem esse papel na consciência da classe trabalhadora, ela retrocede. E aí, nisso, a gente começa a se perguntar como que o meu irmão virou bolsonarista? Como que o cara que, como a companheira falou, ganha 3 mil reais, defende o direito do milionário, né? A culpa não é dessas pessoas. Acontece que existe um sistema e uma esquerda também que trabalha para que essa consciência da classe trabalhadora não avance.
Então, é muito importante, sim, a gente levantar esses debates aqui a fundo, porque todas as vezes que a gente se exime, né, ou se omite de levantar algum debate polêmico, né, que é o direito ao aborto, ou porque nos tratam de radicais, a extrema-direita pega esses debates para ela, junto com a igreja, e essas organizações entraram na nossa classe. Então, a gente também precisa ultrapassar a esquerda reformista, principalmente nesse debate, que é o debate das mulheres, para alcançar, sim, um mínimo de dignidade. Porque, como eu falei, acho que as outras companheiras também reafirmaram, não adianta só fazer leis, a gente precisa exigir que elas sejam cumpridas. E dentro desse limite, as mulheres sempre vão sofrer as opressões também. Então, a gente precisa lutar para fazer uma sociedade, para ter uma liberdade de fato das mulheres. E isso só se vai conseguir com a organização nas ruas. Resgatar esse caráter que o PT teve um papel importante nesse processo, que foi de mandar a classe trabalhadora para casa e depositar toda a confiança neles, e eles traíram a classe trabalhadora. Isso fica muito claro. E nesse sentido, é muito importante a gente fazer esse debate com outras companheiras que estão enfrentando também essa dificuldade. Vamos continuar enfrentando, né? Porque, como a gente falava do governo Bolsonaro, 4 anos, a gente tem 4 anos aí pela frente do governo Lula, e a gente está aqui para falar que a gente não vai aceitar migalhas. A gente está lutando por nossos direitos e a gente vai organizar a mulherada, mesmo com a direita com a extrema direita nas ruas, mesmo com o boicote da esquerda reformista. A gente está aqui discutindo de fato o que as mulheres trabalhadoras precisam. Faltando 3 minutos aí para concluir, eu queria falar que nesse final de semana está acontecendo a reunião nacional da CSP com Lutas, que é igual ao MML, que o Movimento Mulheres em Lutas faz parte, e que também prega independência de classe. E hoje a gente teve com a gente o Paulo Galo, né, fazendo a sua intervenção em defesa da classe trabalhadora, e é muito importante, e ele também, né, fez essa fala referente às mulheres, e eu achei isso muito importante. E nesse sentido do Galo, gente, também há um debate, quando a gente fala da esquerda radical ou reformista, é nesse sentido. Quando ele colocou fogo na estátua do racista do Borba Gato, que é importante a gente falar quem foi o Borba Gato, né? Foi uma pessoa racista. Então, quando ele foi lá e colocou o fogo na estátua do Borba Gato, saiu muita gente da esquerda falando que tinha que levar a estátua para o museu. E o que isso resultou? No Galo sendo torturado pela Polícia Militar de São Paulo no governo Lula. Então, a gente precisa, sim, enfrentar essas contradições, porque é a nossa classe que está sofrendo e somos nós que vamos continuar sendo torturados pelos homens, pelo machismo e principalmente nas periferias, porque a realidade das mulheres da periferia também não chega o absorvente, né, que está na lei, não chega lá. Não vai chegar. Né? A gente sabe que isso é um véu, né, do que o capitalismo coloca para que a gente se contente sempre com o mínimo, enquanto os bilionários estão aí, né, cada vez mais ricos, oprimindo a nossa classe. Então, eu queria prestar, para encerrar, acho que já deu meu tempo, eu queria prestar aqui toda a solidariedade ao Paulo Galo, né, e fazer um chamado para todas as mulheres, para os homens também, que precisam estar nessa luta, para vir se organizar, como muitas companheiras disseram, entre em contato com a gente e vamos retomar as ruas, né, porque não é verdade que a gente vai tomar as ruas, a gente vai retomar as ruas, porque a gente estava lá e o PT, com o seu trabalho de retrocesso da classe, retirou a gente das ruas. Então é isso, companheiras, muito obrigada, toda solidariedade ao Paulo Galo, e que a gente possa aí fazer outros debates como esse, porque é a primeira vez que eu participo e não esperava, né, encontrar mulheres realmente com essa posição, que também enfrentaram isso, porque na maioria das vezes eu encontro essas mulheres que né, tem essa consciência sem consciência de classe, vamos dizer assim. Então, com independência de classe, a gente precisa se organizar e ir para as ruas. Obrigada, companheiros.
Então, Gabriele, agora para a gente finalizar esse debate que está muito bom, está muito rico, né? Vamos fechar com a Grazi, né? Para fazer suas considerações finais. Realmente está sendo uma discussão muito boa, né? Muito rica, assim. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de assistir vai ter uma possibilidade de ter debate, ter contato com um debate muito forte, assim, né? E de um campo do qual a gente faz parte conjuntamente aqui, né? Eu acho que a gente, enquanto setores da esquerda que defendem, né, a independência política, a independência de classe, a gente tem um desafio aí, né? Que é no marco de que o debate que está colocado em tônica é de defesa da democracia burguesa, apresentar para os setores da nossa classe, para os setores da vanguarda dessa classe, os setores oprimidos, né? Sobretudo as mulheres desse sujeito que a gente está falando, à luz do 8 de março, que é como construir um caminho que seja antagônico, né? Esteja na oposição do caminho que está sendo construído pelo PT, que é de gerir, de administrar o capitalismo, junto do Alckmin, que é um espancador de professoras, junto dos banqueiros, né? Junto desses inimigos históricos aí, que só querem para a gente, no máximo, conceder algumas migalhas e fazer manutenção desse sistema de opressão e exploração, que é o capitalismo, que está em oposição, né, completa a qualquer avanço do que a gente diz, do que diz respeito ao direito à vida, né? E no sentido mais pleno, que eu acho que a gente aqui, né, tem fins socialistas, né? E é importante demarcar esses fins, né? Eu queria citar um exemplo que eu não consegui citar na fala anterior, né? Que no dia 7, a Cida Gonçalves, a ministra das Mulheres do governo do PT, fez um pronunciamento que falava, né, de respeito, de igualdade salarial, de enfrentamento à violência, enfrentamento à fome, mas que eu acho que no auge das nossas reivindicações nesse momento é preciso dizer que não vai ter igualdade salarial para as mulheres e para qualquer setor da nossa classe, enquanto a gente viver num país que está marcado pela terceirização, né? Uma terceirização que a gente sabe que quem abriu portas para esse tipo de trabalho foi o PT, que, como um braço da terceirização, que a gente viu o PT fazer triplicar e quadruplicar no nosso país, com uma grande propaganda de ampliação de emprego e garantia de direitos e tudo. Como um braço disso, a gente vê na realidade hoje exemplos bárbaros como esse de trabalho escravo no Rio Grande do Sul, né? E não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o nosso país, né? E que é um exemplo das migalhas que o capitalismo tem para oferecer para os trabalhadores e, sobretudo, para as mulheres, para o povo migrante, né, para o povo negro, e que tudo isso é produto, né, de uma estratégia de conciliação, herança, né, da conciliação com essa extrema direita que a gente sabe que permanece aí enquanto força social e que a gente vai ter que se enfrentar com os nossos métodos, em alternativa a esse governo, né, que está junto com setores que vão se opor a qualquer avanço, a qualquer passo mais largo que a gente queira dar. Então, nesse sentido, eu quero reafirmar, né, a necessária batalha pela revogação integral de todas as reformas, a nossa luta, que só é possível avançar com independência, né, política, de classe, em relação ao direito ao aborto, para romper com essa lógica paliativa que o PT defende hoje, né, como caminho para o movimento de mulheres, de espera, de passividade, que está em oposição ao papel histórico, né, e à moral das mulheres da nossa classe. E as mulheres, né, na Maré Verde diziam: tirem seus rosários dos nossos corpos. Então, também reafirmar aqui, como uma companheira também citou, a necessidade da gente separar o Estado e a Igreja, porque o custo disso são a vida das mulheres hoje, a vida dos setores LGBT, a vida dos setores, né, que sofrem xenofobia, que sofrem racismo no nosso país. E a gente não vai aceitar, sobre esse julgo, né, seguir sendo oprimida e explorada. E a gente sabe, né, que para defender os nossos direitos, a gente vai precisar romper com esse caminho de alianças, com esse caminho de conciliação, com essa lógica mesmo de adaptação que tem sido a tônica dessa realidade, né? O Estado precisa se responsabilizar até o final por demandas que dizem respeito à vida das mulheres, como a alimentação das crianças, a higiene, né, dos filhos, da casa, todo esse trabalho de cuidado que sobrecai em forma de fardo sobre as nossas costas, e que esse Estado intimamente ligado, né, ao patriarcado não pode cumprir essa tarefa, né? Então, reafirmando nesse sentido que os nossos fins
eles são outros, né? E aí eu acho que tudo isso está amparado num projeto político e econômico, de fato, de administração do capitalismo, que coloca para a gente, enquanto setores da esquerda, também um desafio, que é de exigir dos sindicatos, das centrais sindicais, sobretudo as maiores do nosso país, que é a CUT-CTB, dirigidas pelo PT e pelo PCdoB, um verdadeiro plano de lutas que possa botar de pé um programa operário que batalhe por um reajuste salarial de acordo com a inflação, pelo não pagamento da dívida pública, por nenhuma anistia aos golpistas, mas num caminho oposto ao que o PT está escolhendo hoje, que é de livrar a cara do alto comando civil e militar, sem nenhuma confiança nesse Estado burguês, né, para que a gente possa batalhar com os nossos métodos de auto-organização, de mobilização, desde locais de trabalho e de estudo, por uma punição real para esses setores, e que possa derrotar estrategicamente, né, esse campo representado, que o símbolo maior dele é o Bolsonaro, mas o bolsonarismo e toda essa extrema-direita, né? Eu acho que a gente sabe e que o governo federal do PT, né, já tem um programa que é de não revogação de nenhuma reforma, que é de manter as mulheres amarradas a um caminho institucional, e não só as mulheres, né, mas todos os demais setores da nossa classe, e que não vai viabilizar a ampliação de nenhum direito e vai por um caminho de medidas paliativas e de reformas que para a gente não são alternativa, né? Para a gente estar colocado, na verdade, um caminho de total independência do judiciário, do conjunto das instituições, da polícia, de nenhuma ilusão de que existe qualquer bondade nos empresários, né? Porque é essa faceta de homem bom que querem vestir o Alckmin, para a gente que é mulher trabalhadora não cola, não vamos aceitar esse tipo de demagogia e batalhar, né, realmente por igualdade salarial entre homens e mulheres, enfrentar essa realidade brasileira onde uma mulher negra chega a receber 60% a menos do que um homem branco, onde a gente morre diariamente, né, em decorrência da não legalização do aborto em todos os casos, mas também de fome, morre pela bala da polícia em decorrência do genocídio, morre queimada quando a gente fala das mulheres indígenas, né, ou morre de tristeza vendo os nossos filhos morrerem por um sistema que condena, né, o nosso futuro, que condena a totalidade do que pode ser a vida, né? Porque no capitalismo a vida está ligada aos fins de exploração, e a gente não tem como acessar isso por um caminho institucional, por um caminho de aliança com os nossos inimigos, por um caminho de ilusões como esse que está sendo oferecido, né? Então, batalhar profundamente pela auto-organização, para que a gente atravesse essa paralisia das centrais para se ligar, de fato, aos nossos métodos históricos e para, junto da nossa classe nas ruas, batalhar verdadeiramente pela democracia operária, pela independência de classe, pela independência política, que é só o que pode servir aos trabalhadores nesse momento. E para finalizar, então, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, né, nesse espaço bastante rico, do ponto de vista da troca de ideias, da gente se colocar em contato ainda mais depois dessa batalha de tirar o sangue que foi a construção do 8 de março, onde esse campo, né, sofreu tanto para poder se expressar, mas ainda assim deu um exemplo muito forte, né, de uma unidade com princípios e não de uma unidade diluída, né, no rebaixamento das nossas pautas. Muito obrigada, companheiras, e muito obrigada, Gui, pelo espaço no canal, por estar sempre convidando a gente para somar nas discussões. Muito, muito rica e valiosa essa experiência que você está construindo e proporcionando aí para os setores de vanguarda de reunir, né, tantos grupos para debater aqui e, ao mesmo tempo, preservando um caráter aí, né, de que é um setor que está aqui discutindo, um setor classista, um setor independente. Eu acho que esse tipo de espaço só acrescenta nos desafios que a gente tem hoje. Valeu, gente. Boa noite. É isso, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Grazi, a Hanna, a Gabriele e a Mendes. Também agradecendo também a você que estiver nos acompanhando, seja através da minha página pessoal do Facebook ou posteriormente no YouTube. Peço aí que se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco, curta, comente, compartilhe esta live e outros vídeos também do canal. Também curta a nossa página do Facebook e siga a gente no Instagram Mesa de Debates. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e